Pronto, já estamos ao vivo com a nossa reunião, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema. Acho que tá dando pra ver ali, né? Direitinho. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Essa reunião hoje, né, está no plural. Temos algumas pessoas aqui, né, nos prestigiando. E nós vamos iniciar um estudo, né, bíblico, né? Vamos estar fazendo a utilização da hermenêutica para a gente falar de um tema que é muito polêmico hoje, que é pecado, né? Essa palavra pecado, ela aparece muitas vezes na Bíblia, por várias vezes, e além de aparecer na Bíblia por várias vezes, né, tem ainda os líderes que eles colocam muitas coisas como pecado, né, para poder, né, cercear o povo, e que às vezes nem tão pecado é, né? Então cria-se um jugo em cima, né? Muitas vezes você vê nas igrejas as pessoas falando que não existe pecadinho nem pecadão, né? E para Deus tudo é pecado, né? Isso é uma mentira também, isso é um engano. Nós vamos ver hoje. E qualquer pastor, padre ou teólogo que vocês chegar e perguntar sobre pecado, né, a única resposta que eles vão dar é que pecado é errar o alvo, né? Todo mundo já ouviu isso na igreja, né? Só que eles não. Se você quiser complicar um pouquinho mais, é só você chegar e perguntar para eles o que é o alvo, né? Errar o alvo, mas o que é alvo, né? Então nós vamos ver isso aqui hoje também. Nós vamos entrar aqui numa matemática. Está no livro de Mateus 18. Deixa eu tirar aqui a imagem. Isso, está no livro de Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, né? Então, o cara pecou contra você, que a palavra recomenda? Você ir lá, né, e tentar resolver com ele. Se ele se convencer, beleza, a gente não precisa nem ler o restante, né? Agora, tem um mais, né, uma conjunção aqui, coordenativa adversativa, que vai trazer uma contraposição, né, ao que foi dito aqui em cima. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja ou na empresa que você trabalha, né, na escola, em qualquer lugar que você estiver, né, no meio de pessoas. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano, né? Aqui deveria ter sido traduzido para desprezível, né? Infelizmente os judeus naquela época colocavam gentil porque eles tinham os gentios como cães, né? Então essa questão aí de cultura. Então aqui, ó, nessa passagem que você vê aqui nesses 3 versículos, você já vê que não entrou em hora nenhuma a figura do pastor, né? Hoje tudo é pastor, é isso e aquilo, mas aqui é você e teu irmão, você e mais algumas testemunhas, né? Ou todas as pessoas. Aí ele prossegue, né? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu, né? Eu já vi pastores usando isso aqui para dizer que eles têm uma chave, que eles ligam quem eles querem no céu,
e desliga quem eles querem, né? Tipo, eu vou te disciplinar, eu vou te excluir da igreja e tô te desligando lá do céu. Mas pelo contexto que a gente tá lendo aqui, né? Olha o que está dizendo. Ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai repreende-o entre ti e ele. Então, por exemplo, né, as pessoas, duas pessoas, né, que são amigos. Do nada, essa pessoa teve uma contenda lá e ficou os dois, né, um não conversa mais com o outro. Então, automaticamente, os dois se desligou. Uma pessoa, né, falou, eu tô com raiva desse camarada, eu não converso mais com ele. Desligou. Então, é o que está dizendo aqui, ó. O que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, duas pessoas não conversam mais, desligou aqui na terra, desliga lá no céu. Não é nenhum pastor que tem uma chave mágica que vai chegar e vai falar, ó, você está ligado, você está desligado. Né? Ninguém tem esse poder. Luiz, quer falar? Pode falar. Eu já participei de reunião que o pastor chegou e falou bem assim, ou fez uma oração desligando a pessoa da membresia da igreja, sabe? Uhum. Falou pra ela bem assim, você tá, aí falou pra igreja, a partir desse momento essa pessoa tá excluída, então ela tá desligada, entendeu? Tipo assim, aí ele citou esse versículo aí. Onde eles pegam, né, esses jargões para poder dominar as pessoas, né? A pessoa fica sobre... É o que eu falo, né? É só a gente ler o contexto. Eu também já fui vítima, né? Só que quando o pastor usou esse versículo contra mim, né, numa plena escola dominical, eu sabia o contexto. Eu citei o contexto para ele, expliquei, né? E ele ficou envergonhado na frente de todo mundo, né? Então por isso que é bom a gente conhecer o contexto, né? Então, aí continuando. Então aqui, para a gente não se perder, nós temos que ficar empenhado aqui, ó. Primeira, Jesus está dando 3 chances. 3 chances que ele está dando para a pessoa. Delta chance, ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai repreende entre você e ele. Só se ouviste ganhasse teu irmão. Então essa aqui, ó, é a primeira chance que ele está dando. A segunda chance que ele dá para a pessoa, você vai, né, se ele não aceitar, você leva 2 pessoas, ou 3, pela boca de 2 ou 3. Ou seja, o tempo inteiro aqui que a gente está vendo é divisão, contenda, união, está falando sobre isso. Né? É o que está nítido. A terceira chance está aqui no 17. Se não escutar, diz a igreja. Né? E se também não escutar a igreja, considera uma pessoa desprezível. 3 chances que ele deu para a pessoa. Né? Aí o que a gente vai ver? Aí ele cita aqui, ó, né? O que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu, que eu já expliquei. Aí continua. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2, outro versículo aqui muito mal usado. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, esse versículo aqui eles falam que é para se reunir para fazer cultos. Né? Mas aqui você está vendo que ele deu uma chance para você ir lá e você e a pessoa conversar. Né? E a pessoa aceitou, beleza. Não aceitou, tem a segunda chance. Ou seja, você já leva mais 2 ou 3 testemunhas. Então, se tiver 2 ou 3 reunidos em prol do bem, aí eu estou no meio deles. Não está falando aqui explicitamente de culto. Né? Nós temos que reunir porque Jesus falou, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou lá no meio deles. Mas aqui está falando de união. De unir com as pessoas. Né? Não está falando da gente reunir e ficar fazendo liturgia religiosa. Praticar um culto. Né? O que eles fazem nas igrejas aí, às vezes você vai lá na igreja lá e tem pouca gente na igreja lá, umas 4, 5 pessoas. Aí eles falam assim, irmão, mas lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, está escrito, onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está no meio. Aqui nós estamos em 3 ou 4, Jesus está no nosso meio. Mas o contexto aqui não fala disso. Está falando de 2 ou 3 pessoas se reunirem em prol da unidade. Né? Jesus, quem é Jesus? Jesus é a palavra, é a verdade, né? A união. Agora, uma coisa interessante que vai entrar aqui é o seguinte, ó. Então Pedro, aproximando-se dele, disse,
Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aqui atrás, quantas chances que a gente viu que Jesus deu? 3 chances, né? Agora olha o que Pedro falou, até 7. Olha o que Jesus responde. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E agora quem vai descascar essa mandioca, essa batata aí? Primeiro ele deu 3 chances. Aí Pedro fala a 7, ele fala, não, 70 vezes 7. Se uma pessoa for ateu e quiser usar isso aí como contradição, né, para um cristão, ele vai pegar qualquer um. Pode chegar em qualquer pastor e fazer essa pergunta e ele não vai saber responder. Só que eu vou dar as respostas. Eu vou dar as respostas para vocês, né? Só que a gente vai ver ela dentro de um outro contexto, tá? Então nós vamos ver ele agora aqui no Salmo 51. Eu já até me perdi aqui. Salmo 51, para nós aprender agora, né, o que é pecado. Ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essa palavra pecado, deixa eu sublinhar ela aqui. Essa palavra pecado aqui no original em hebraico é rata. É o pecado de nível 1. Para quem diz que não existe pecadinho e não existe pecadão, aqui já é diferente. Esse pecado aqui é como se fosse um pecado, como que eu digo? Um pecado que você pratica ele sem intenção de praticar. Uma coisa que você faz de errado e você não queria fazer aquilo, né? Meu irmão uma vez ele até me questionou, falou assim, Kezinho, a gente debatendo, né, e tal, ele falou assim, nós os homens eles têm bilhões de pensamentos malignos por dia, né? Ou seja, querendo ou não, durante o dia a gente tem pensamentos malignos mesmo, a gente pensa em coisas do mal, porém eu classifico esses pensamentos como esse pecado de nível 1, que é o rata. Por quê? Porque é apenas pensamentos. O que Deus vai julgar não é o que eu pensei, o que Ele vai julgar é a minha intenção. Ou seja, passou um pensamento aqui mal na minha cabeça do nada. Só que eu não estou alimentando ele. Eu não estou vivendo ele, eu não estou desejando ele. Vocês estão entendendo? Então o problema do pensamento é você alimentar ele, desejar ele. Mas pensar coisas malignas, né? Pedro pensou, até o próprio Cristo pensou em coisas do mal, porém ele mesmo venceu a si mesmo lá no deserto, né? Jesus quando falou para Pedro assim, Pedro, eu estou indo me sacrificar, eu vou para a cruz. E Pedro falou assim, não vai fazer isso não. Não vão deixar você morrer, fazer uma loucura dessa não. Jesus chamou ele de diabo. Né? Então, pensamentos errados a gente tem, às vezes, sem intenção. Então, esse pecado aí, ele é um pecado que não tem aquela intenção. Né? Agora a gente vai para o pecado de nível 2, que está aqui, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Aqui no original é o pecado percha, né? O pecado percha ele já é diferente. Esse daqui, ele é um pecado que você faz por vingança. Você pode fazer uma coisa para ajudar uma pessoa, porém você não faz para vingar dele, né? É um funcionário que pode fazer uma coisa para ajudar o patrão, não vai fazer por vingança. O patrão que poderia fazer alguma coisa também não vai fazer porque quer vingar, né? Não se preocupa um com o outro.
Então faz por vingança. Esse aqui é o pecado que Caim cometeu, né? Ele se vingou, né? São dois espíritos que ficam voando. Um entrou em Caim e o outro entrou em Abel, né? Porque deu lugar. Então, quem é filho de Caim se vinga. Quem não é, não se vinga, né? Então, o pecado persa ele já é um nível um pouco mais elevado que o pecado número 1, né? Então, esse aqui é o segundo. O terceiro, nós vamos para ele também, é esse aqui, ó. Lava-me completamente da minha iniquidade. Esse é o pior pecado que tem. Esse aqui no hebraico ele é o avon, né? Que é o pecado deliberado, que é um pecado que a pessoa pratica conscientemente, sabe que está pecando e tem prazer naquilo ali, né? Um pecado que ele faz contra o próximo, contra um cônjuge, né? Porém completamente consciente, né? Então é o pior pecado que tem. Então, assim, esses 3 pecados aí, eu classificaria eles, por exemplo, como você dirigir um carro. Você está dirigindo um carro, aí tem a faixa, né? O pecado número 1, que é o pecado rata, né? Você come a faixa um pouquinho, mas você volta para o caminho. Você passa em cima da faixa, mas volta, passa, volta. O pecado que é o da transgressão ali, que é o pecha, né, você basicamente entra na contramão. Mas ainda tem como voltar. Agora já o pecado rata, o iniquidade, você come a faixa, pega a contramão e sai da pista, né? Já é muito difícil você voltar nele, né? E a gente vai ver a consequência até mesmo do pecado rata, do pecado avon, né? Que Jesus vai falar lá em Mateus 7, se eu não me engano. Então aqui, o que acontece, por exemplo, na época da lei, por exemplo, né, antes da graça, que era olho por olho, né? Igual esse aqui que é o de transgressão, seria basicamente olho por olho, dente por dente, né? Que era antes da graça, na época da lei. Você fazia o bem, você recebia o bem. Você fazia o mal, você recebia o mal. Porém, hoje, depois da graça, as coisas estão tão pior. Óbvio, se você fazer o mal para uma pessoa, você vai receber o mal de cara. Mas hoje está tão pior que se você fazer o bem, você recebe o mal também, né? Então, tá difícil. Porém, o que eu posso dizer, né, em relação a esses 3 pecados aqui, que a gente vai ver na questão da divisão, né, que eles dizem que não existe pecadinho nem pecadão, né? Existe uma dualidade entre o sábio e o tolo, por exemplo. O sábio, ele pega um copo de vinho e domina o vinho. O tolo se embriaga. Agora, o que seria já o pecado? Pecado seria quando eu começo a deixar a matéria, né, me dominar eu. O que é matéria? Tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, né, que é o carbono, que é composto por átomos, né, por prótons, elétrons e nêutrons. Tudo que a gente toca é matéria, né? Tudo que você deseja, que seu olho deseja, que sua carne deseja. Quando essa matéria começa a te dominar, aí já se torna pecado. Então, o sábio, eu poderia até dizer que o sábio, ele sabe pecar. Ele sabe dominar a matéria. Ele domina a matéria, né? Quando Deus criou Adão, o primeiro homem, o que ele falou para ele? Ele falou assim, ó, domine tudo sobre a terra. Então a gente tem que dominar a matéria e não deixar ela dominar a gente, né? Pecado é quando ela já te domina. Então por que o sábio ele sabe pecar? Porque ele sabe até onde vai o limite. Lembra do alvo?
que pecado é errar o alvo. O que é o alvo? O alvo é o meu limite. Então eu sei até onde eu posso ir para não passar daquilo ali, né? Então tem essa diferença. Agora tem a questão do tolo, né? Hoje você vê aí que muita gente precisa de uma igreja, precisa de um padre, precisa de um pastor para estar falando para ele o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. E nesse bojo ali vem mais 1 milhão de coisas ali que a pessoa não pode fazer, porque é uma pessoa fraca, né? Que precisa de alguém estar ali controlando ela. Né? Mas o sábio não, o sábio ele domina, ele controla tudo, ele sabe até onde ele pode ir. Né? Então tem essa diferença. Agora nós vamos lá para Tiago. Quando a Bíblia trava é uma maravilha. Tiago 4:17. Olha o que diz. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aqui já no grego já é hamartia, né? Que é o pecado. Aqui eles não fizeram um detalhamento dessa palavra pecado, mas olha o que diz o versículo. Sabe fazer o bem e não faz. Então seria um pecado de vingança. Então a gente tem que fazer um aprofundamento para saber, né, que tipo de pecado que a gente está cometendo aqui. O cara sabe fazer o bem, pode fazer o bem, mas não faz. Então é o pecado pecha, nível 2, ele está fazendo por vingança. Porém, se todo caminho, todo dia, na vida dele, ele pode fazer o bem para qualquer pessoa, ele não faz, aí ele já é deliberado, é um pecado avon, que ele faz o tempo inteiro. Né? Então, entra nessa divisão. Agora em Mateus 7... (22) Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Né? Exatamente o que fazem dentro das igrejas, principalmente igrejas pentecostais. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Né? Que é o pecado nível 13 que nós vimos. Pecado avon. Pecado deliberado. Agora, vamos analisar direitinho. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Quem é que diz Senhor, Senhor? É um espírita? Não. Os católicos? Não. O pessoal da macumba? Também não. Agora, pentecostais diz isso aqui demais, ó. Senhor, Senhor. Não profetizamos nós em Teu nome. Quem é que fica profetizando em nome de Deus? É lá no Reco-Reco, na Umbanda, no Candomblé ou na igreja pentecostal? Pior ainda, neopentecostais. Quem é que fica fazendo isso aqui, ó, expulsando demônios? Isso aí você não vai achar na Umbanda. Agora, você entrar numa igreja pentecostal, você vai ver isso aí todo dia. É briga com o demônio, eles fazem entrevista com o demônio. Jesus chegava e pum, expulsava, acabou. Nunca interrogou. Mas hoje tem interrogação. Ali no meio da interrogação o demônio começa a falar da igreja, né? Não é que eu não quero que esses irmãos fiquem vindo aqui para essa igreja. Jesus está aqui. Quem assiste o programa de televisão da igreja tal
vai ser salvo só para poder, né, dar uma relevância ali para aquela igreja, para tirar os membros da outra igreja e trazer para os dela, porque quem está falando ali é o diabo. Aí o que os pentecostais falam? Eles falam o seguinte, eles falam que... a minha câmera travou. Eles falam que o diabo é o mentiroso e pai da mentira. Eles não falam isso? Que Satanás é mentiroso e pai da mentira? Porém, lá na igreja ele não é mentiroso, não. Porque eles entrevistam ele. Eles entrevistam ele e as pessoas confiam no que o diabo fala ali, né? Às vezes fala bem da igreja, fala bem do pastor, para poder prender mais ainda as pessoas. Então, assim, eu vejo no meio desse meio religioso aí, isso é um caminho largo, né? Até o diabo ajuda agora na evangelização, né, do reino. Eu nunca vi isso na minha vida, não. Agora na igreja você vê de tudo. Deixa eu voltar aqui. Então tá aqui o pecado de iniquidade, né, um pecado que eles fazem deliberado. Lá no céu, gente, no julgamento, quando a pessoa morrer, esse diálogo aqui, isso não vai existir, não. A pessoa não vai chegar lá na frente de Deus e vai falar assim, Senhor, eu profetizei no seu nome, não. Na concepção da pessoa, quando ela estiver de frente com o Todo-Poderoso, ela vai ver que tudo que a religião mandava ela fazer, ela fazia. Isso aqui é religiosidade. A pessoa vai chegar lá, mas eu fui cristão, eu fui protestante, eu fui católico, eu fui espírita, eu fiz tudo que a religião me mandou eu fazer, eu segui a religião. Aí o que ele está dizendo? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o que ele fala aqui, ó, nunca vos conheci. Ou seja, tudo isso aqui, o que as igrejas, principalmente as pentecostais, fazem, não tem o aval de Deus. Ele não reconhece essas práticas como sendo dele. Porque o que acontece hoje demais, a pessoa às vezes, principalmente, quando não tem engano, tem aquelas pessoas que vivia, né, às vezes num centro de macumba, vivia invocando espíritos, e aí ela vem, passa em frente a uma igreja, vê lá uma placa lá de uma campanha para cura do seu filho, cura disso, receba isso, receba aquilo. E aí ela pega e entra naquela igreja, aí ela se converte, entre aspas, né? E aí ela traz aqueles espíritos, tudo ali para dentro. E aí fica aquela coisa ali eles já começam a usar aqueles espíritos ali dentro ali. Ela é possessa, e aí eles vai lá, faz aquela oração e aquela coisa, e aí o espírito sai, pensa que não pega um outro, nunca é liberto. Não tem liberdade, você está entendendo? Isso quando eles não planejam, né? Porque as pessoas hoje vivem de misticismo, né? Então, quanto mais místico o sistema for, mais eles vão prender as pessoas. Então, existe isso aí, ó. As pessoas vão se surpreender naquele dia, porque isso aqui, ó, não vai ser levado em conta. O tempo que ela gastou dentro de uma igreja, o tempo que ela gastou, né, como cristão, a carteirinha de membro, tudo que fazia lá dentro, nada disso vai contar para Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo ele ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então o que acontece? Né? Às vezes as pessoas me refutam, falam que, né, eu tô doido. Na verdade a gente faz tirar a areia, né? Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que eu edifiquei minha casa sobre a rocha. Eu posso pegar qualquer um para debater qualquer coisa, eu posso chegar e falar, ó, isso é doutrina de diabo.
Ó, esse pastor, quem está pregando na boca dele é o Satanás. Porque a minha casa está edificada sobre a rocha. Eu posso encarar qualquer um. Assim como Paulo disputava dentro dos templos, disputava contra os judeus. Você tem certeza do que você conhece é verdade. Agora, quando você chega para eles, eles correm, eles inventam desculpa, eles não querem debater. Por quê? Porque a casinha deles está edificada na areia. Qualquer soprinho que você der, puf, cai tudo. Não sobra nada, entendeu? Então a gente chega, faz um trabalho desse aqui na internet, que é justamente tirar a areia, né, para poder ver se ajuda um pouco. Essa câmera toda hora está travando. Então agora nós vamos voltar para Mateus 18 para a gente responder aquela matemática lá, vocês lembram? Das 3 chances, depois das 70 vezes 7. É facinho. Então tá aí, Pedro pergunta, né? Até quantas vezes se meu irmão pecar contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7? Aqui atrás nós vimos que deu 3 chances. Começa no 15, né? Teu irmão pecar contra ti, você vai lá, repreende ele. Então o que acontece aqui? Quando Jesus fala que até 70 vezes 7, e não aquelas 3 chances, por que aquelas 3 chances? Aquelas 3 chances estavam sendo dadas para quem é filho de Abel, para quem não se vinga. E aqui ele está respondendo para Pedro, que era um dos discípulos que ia ao mundo evangelizar. Só que existem divergências. Porém, são divergências secundárias, terciárias, né? Por exemplo, eu posso me divergir de você. Eu não creio que existe, por exemplo, você crê que tem que ser batizado em nome da Trindade. E eu creio que tem que ser batizado em nome de Cristo. Que está lá em Atos 2, foi batizado em nome de Cristo e tal. Aí o que acontece? Um chega e diz que não crê que tem que ser batizado porque a água ela é física e só lava por fora, e a gente tem que ser batizado pela palavra que lava por dentro. Ou seja, se tem que ser batizado na água, em nome da Trindade ou em nome de Cristo, isso é assunto terciário. A gente não pode brigar por conta disso. Isso é simples divergência, entende? Então a gente tem que perdoar. Então os discípulos iam ao mundo, eles iam ter divergências mais secundárias, terciárias. Então deveria perdoar até 70 vezes 7, né? Ou seja, sempre perdoar. Agora aquelas 3 chances ali foi para quem é filho de Caim. O cara que é rebelde, o cara que vinga, quer viver no ato do pecado, né? Então quando o cara é Caim, você vai lá, conversa com ele uma vez, ele não vai aceitar. Você conversa 2, ele também não vai aceitar. 3, ele não vai aceitar. Aí você larga para lá. Entendeu? Agora, quem é filho de Abel, na primeira ele já vai, né? Já vai entender a situação ali e vai resolver, né? Então, 70 vezes 7 por isso. Agora nós vamos ver o seguinte, né? Uma outra pergunta que nós vamos responder também, principalmente essa, que está lá em 1 João. Primeira João capítulo 5, o versículo 13 ao 18. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade. Então tem até essa questão, né? As pessoas, vou pedir isso a Deus, mas olha, calma, segundo a sua vontade. Ele nos ouve, né? Quando é da vontade dele. Versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos.
Olha o 16. Ó. Se alguém vir pecar seu irmão. Olha o que ele diz. Ó. Apóstolo João. Pecado que não é para morte. Orará. Ou seja, eu posso interceder por um pecado que não é para morte. Tá vendo a diferença? Quando eles dizem, não existe pecadinho nem pecadão para Deus. Tudo é pecado, é mentira. Olha o que a Bíblia está dizendo, o que a palavra está dizendo. Ó, pecado que não é para morte. Eu posso orar. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para morte. Há pecado para morte. E por esse não digo que ore. Não interceda, não deseje. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Está vendo como que ele enfatiza? 3 vezes. Pecado que não é para a morte. Então é onde eu falo que o sábio, ele sabe pecar. Ele sabe o limite, ele sabe o pecado que não é pecado para a morte. Né? Que não vai ferir o próximo. Aí ele complementa. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, existem sim pecados, né, em diferentes níveis. Isso quem está falando não sou eu, isso quem está falando é a palavra. Né? Nós já vimos aí o pecado rata, que é um pecado que você peca sem ter a intenção, os pensamentos malignos que você não alimenta, que você não deseja. Né? Lembra quando Jesus falou que... falando sobre a lei, que antigamente, né, você batia no seu irmão, era um pecado. Aí ele fala assim, hoje se você apenas desejar o mal dele, você já está pecando. Ou seja, o que Deus vai julgar não é meus pensamentos do mal, é o meu desejo. Eu desejei o mal, eu já estou pecado. Né? A pessoa que é casada, ela deseja a mulher do próximo, ou o marido do próximo, só de desejar já é um pecado também, né? Aí a gente tem que saber a diferença. A gente tem que saber a diferença do pensamento, né? Ter pensamentos também. Agora tem a questão do desejo, né? Isso é o que as pessoas podem confundir, né? O cara falou pra mim, a pessoa que assim, a minha mente o dia inteiro é só pensando coisa ruim. Eu falei, mas você deseja essas coisas ruins que aconteçam? Ele falou, não. Então, normal. Se você não deseja aquilo ali, você está pecando. O que Deus ele mais quer é o seguinte, porque é inevitável. A pessoa vai ter milhões de pensamentos negativos, do mal. Só que o fato dele não desejar e tentar lutar contra aquilo ali, ele não querer isso, ele estar preocupado com aquilo ali, só dele fazer a pergunta já mostra que ele está preocupado. É isso que Deus quer. É isso que a pessoa lutar, né, contra o mal. Né? Agora, só para finalizar com alguns slides. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Está lá em Isaías 59, 2. Né? Você já sabe o que é iniquidade, depois pode fazer aprofundamento. O pecado torna o homem impuro perante Deus. Um dos aspectos sombrios da natureza do pecado é a impureza. Ele torna o homem impuro de mente e de coração, com a finalidade de afastá-los de Cristo, que disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está lá em Mateus 5, 4. Paulo relaciona a impureza com a torpeza, Efésios 5, 4. Segundo o dicionário Aurélio, esta palavra tem os seguintes sentidos: desonesto, impúdico, infame, repugnante, manchado, nojento, obsceno,
indecente, vergonhoso, ignóbil e etc. Já o vocábulo grego... Oi? Estaria na onde para as palavras que se for ali agora, estaria na onde da Bíblia? Não, no dicionário. Dicionário. O significado. Isso. Já o vocábulo grego aiskrotos, empregado na citação que está em foco, significa feiura, iniquidade. O termo envolve toda e qualquer imundície praticada por alguém da mente doentia. Né? Alguém conhece algum psicopata, um doente mental? A mentira, o engodo, o engano, a falsa aparência, a esnobação e a disfarçatez são gêneros de primeira necessidade nos relacionamentos entre as pessoas. O orgulho e a busca de reconhecimento, olha aí o ego, trazem consigo a necessidade quase inadiável de aparentar algo que não se vê. A falsidade em sua concepção traz à pessoa certos proveitos, omitir sua condição ou se mostrar de maneira diferente para levar vantagens, obter lucros, ascensão social, desmoralizar outras pessoas, dentre outros. Paulo afirma que os injustos ficarão de fora do céu. 1 Coríntios 6, 9. Né? O que é injusto? É uma pessoa que não é honesta, né? Quer tentar tirar vantagem em cima do outro, pessoa que rouba, né? Dá calote no outro, né? Maldizentes também, né? Tá nessa mesma lista aí. Se eu não me engano, essa lista de 1 Coríntios 6, os maldizentes vêm em primeiro lugar. Pessoa que fala mal do outro, isso é a coisa que Deus... Isso é um pecado que para Deus ele é abominável, ele abomina a pessoa que é maldizente, né? Fofoqueiro. Lembra das vezes que eu frequentava, né, ia na igreja, e aí lá aquela falsidade toda, todo mundo tomando aquela ceia, comendo aquele pãozinho, né? E aí, quando terminava, aí lá de fora, lá tem uns grupos, né? Círculo de oração, aí tinha um grupo dos maridos, das mulheres do círculo de oração, o grupo dos jovens, né, dos adolescentes e o grupo das crianças. E a nata ficava lá no altar, né, no lugar mais elevado que Tiago condenou. E aí, quando terminava o culto, as irmãs do círculo de oração reuniam lá do lado de fora e descia a lenha nas outras, uma falando mal da outra, do cabelo, da roupa, da vida, do marido. Né? Naquela época isso era uma coisa normal para mim, né? Não sabia de nada. Mas o que mais tem dentro de uma igreja hoje é fofoca, um falando mal do outro. Cara, o pecado que Deus mais abomina, né, é o que eles mais praticam. Se você pegar a lista lá que fala, se eu não me engano, em Deuteronômios, tá lá em Provérbios também, né, da lista. Provérbios não, gente. Que ele fala, né, os pés altivos, mãos que apressam para fazer o mal, né? Tem uma lista toda lá, maldizentes. Você não vai nem ver lá, às vezes, pecado que as pessoas julgam tanto hoje como homossexualismo. Mas você vai ver lá, maldizentes, pés que se apressam para praticar o mal, né? Então, assim, às vezes as pessoas dão tanta importância hoje para coisas que, né, não é tão discreta na Bíblia. Então a lista aí continua. Vamos mais. A santidade é a regra geral de Deus em ambos os testamentos. Em Levítico 19:2 ele diz: Santo sereis porque eu sou santo. No Novo Testamento Paulo diz: Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Então, aqui a gente já encerra. E qual será, né, a questão do pecado, né, que a gente viu, né? Existe sim pecadinho e pecadão, né? Errar o alvo é o meu limite, né? Uma vez que você sabe quais são os pecados, né? Rata, pecha, o avon, né? Você sabe dominar eles, né? E hoje o que mais tem são pessoas dizendo: Quezinho, eu não vou com a cara dele, eu não vou com ele porque ele faz isso, isso e isso. Às vezes para essa pessoa é pecado, mas para mim não é. Porque ele não evoluiu o nível
suficiente para desprender daquele jugo ali, que é imposto pelo mundo, né? Às vezes, o cara contou uma mentirinha ali, né? Já não vou com a cara dele, aquele nível de santidade, né? Eu sou santo, eu não posso misturar com ele, eu não concordo com ele, porque ele mente, ele falou uma mentira, eu escutei e tal, e eu não posso concordar com nada, mesmo que ele falar a verdade, eu não posso concordar, né? Então, assim, existem níveis, né? Às vezes a pessoa precisa, uma situação ou outra, falar uma pequena mentirinha que não vai prejudicar ninguém, né? Pecado é quando eu prejudico o próximo, né? Abraão, por exemplo, chegou diante de um faraó lá, ele estava com a mulher dele, ele mentiu, falou que era irmã dele. O faraó depois chegou, eles iam ficar com a mulher dele. Falou, você é doido, rapaz, como que você mente para mim falando que ela é sua irmã? Eu já ia, né, ter um relacionamento com a sua mulher. Deus ia me castigar, me jogar praga em mim. Mentiu. Ele achou que era necessário para poder se defender. Tem uma passagem, por exemplo, de Sansão, né, que a força dele estava no cabelo. Ele não podia falar que a força dele era do cabelo. Aí, quando ele casou com aquela mulher lá, ela chegava e queria saber aonde que era o segredo da força dele. Ele simplesmente poderia falar, olha, não posso contar para você o meu segredo. O que ele fazia? Ele mentia. Se você me amarrar com corda de aço, você me pega eu. Se me amarrar com 7 cordas, me derrota eu. Aí eles iam lá, amarrava ele com 7 cordas, ele acordava e matava todo mundo. Mentiu. Ele estava com o Espírito Santo. E o Espírito Santo saiu dele quando ele falou a verdade. Quando ele falou que a força dele estava no cabelo. Olha para você ver como que é relativa essa questão. Você está entendendo? Então, às vezes a pessoa fica apontando o dedo, olhando às vezes um cisco no olho de uma pessoa e não vê uma pedra que está no dele, um travessão que está no olho dele. Às vezes só de eu olhar um cisco no olho do Djalma, sei não, faz essa coisa, faz isso, faz aquilo. Só de eu estar fazendo esse pré-julgamento, eu já estou criando uma pedra dentro do meu olho. Eu já estou criando um pecado em cima disso, entende? Porque como a gente viu que João tem pecado que não é para a morte, né? Às vezes, uma vez ou outra, você vai... Todo mundo que está aqui nos Estados Unidos, a gente precisou mentir. Vai falar aqui que alguém não mentiu. Agora você prejudicou seu próximo com essa mentira? Então eu vou falar o quê, pô? Aí olha para você ver onde é que vai a hipocrisia. Pessoas aqui me julgando, te julgando, uma coisinha simples, boba. E foi no consulado, mentiu. Você tá entendendo? Então são coisas, cara, que é hipocrisia que você vê, né? E pessoas de igreja que estão lá todo dia, ceando, aquela coisa e tal, né? Mas fica julgando as pessoas cisco no olho, né? Tá incomodado com o cisco do olho da pessoa e não olha para si próprio, né? Não tem aquela coisa de corrigir a si próprio, né? A si mesmo, né? O professor, o melhor professor que a gente tem na vida é os nossos próprios erros, né? Jesus falou, sede perfeitos como o Pai está no céu é perfeito. Paulo falou que é possível a gente chegar à plenitude, perfeição. Ou seja, o que é ser perfeito? É a gente aprender com os erros. Eu errei hoje, amanhã eu não erro de novo. Sempre está tentando melhorar, se aprender com os erros. É isso que é ser perfeito. Eu estou errando, mas eu não vou errar mais, eu não vou entrar mais por esse caminho, né? E tudo é através do conhecimento, né? Você tem conhecimento, ele gera evolução, a evolução gera crescimento, e o crescimento, com o crescimento você não erra o alvo, não errar o alvo é não pecar, e não pecar é santidade. Entendeu como é simples? Mas tudo parte do conhecimento. A pessoa tem que ter conhecimento, né? Infelizmente hoje não existe, né, conhecimento aonde realmente deveria ter para as pessoas aprender o que é pecado, saber, né, quais pecados tá. Agora você já sabe em relação ao que é pecado. Vocês vão conseguir controlar a si próprio. Ó,
Se eu fazer isso aqui, eu vou estar me vingando dele, é um pecado de vingança, né? Vou me controlar aqui, né? Não, se eu continuar fazendo isso aqui, já vai virar um pecado de iniquidade, deliberado. Estou fazendo isso aqui várias e várias vezes, né? Eu tenho que voltar para o caminho. E pior ainda, que o Rata, Peste e o Avon é a apostasia, que é o afastamento pleno do caminho. Quando a pessoa está na estrada e cai na ribanceira, não tem como nem mais voltar, né? E o que é apostasia? São doutores amontoados. Pedro diz, que Paulo diz, né, que nos últimos dias amontoaram para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Fala do comichão nos ouvidos que as pessoas querem ouvir, massagem de ego, né? O que Jesus fez? O que Satanás fez com Jesus lá no deserto? Mateus 4, Lucas 4. Ele fez uma pregação para ele de massagem, né? Transforma essa pedra em pão, se joga daí porque Deus vai mandar os anjos e ele vai te proteger, ele tem interferência. E Jesus, ele venceu aquilo ali, né? Agora, o diabo ele sempre está evoluindo. Qual que é a massagem? Antigamente era autoajuda. Depois foi para PNL, né, que é Programação Neurolinguística. E hoje já evoluiu mais ainda, que é o tal famoso coaching, né? É a outra massagem mais adocicada, né? Que eles fazem aquela salada ali de versículos na Bíblia ali para poder trazer para as pessoas o que ela está querendo ouvir. Ou seja, não é massagem que vai edificar, crescer em nada. É massagem que vai alimentar a tua carne, né? O teu ego, né? O nosso diabo, que é o nosso ego. Aí vem aquela massagem todinha e acaba, né, fazendo a pessoa se distanciar mais ainda do caminho, né? E acaba virando essa apostasia, né? Então, infelizmente, as pessoas vão perecer por falta de conhecimento. O que eu posso fazer, eu estou fazendo, estou aqui, sou fraco, né? Não tem muito o que fazer, porque o conhecimento ele não depende, né, de eu querer obrigar as pessoas a terem. Assim, isso aí vai de cada um, a pessoa tem que querer, né? Correr atrás. Infelizmente, elas estão indo num lugar para se alimentar, né, onde não tem nenhum tipo de alimento, né? Virou pão e circo que você tem nas igrejas hoje, infelizmente. Então eles substituíram o ensino pelo culto e ali eles vão, né, cerceando as pessoas dentro do cercado, né? Eu creio que ficou fácil, né? Eu sei que está escutando aí, né? Que tipo de pecado você está praticando, né? Então já é hora de cada um de nós rever os nossos conceitos, né? Se você tiver num pecado de iniquidade, né? Meu conselho volte para o caminho, né? Saia do pecado que é o Avon, com o pecado deliberado, né? Para naquele dia você não escutar aquilo, né? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais pecado deliberado, que é o pecado da iniquidade, né? Boa noite a todos e fiquem com Deus e até a próxima.